Bom dia a todos. É um prazer estar aqui para, novamente, a convite da Valéria, apesar de que essa é a primeira vez que estamos nesse tipo de evento, mas eu já tive aqui outra vez a pedido da Valéria também e algumas outras vezes na UF para fazer algumas falas em relação à questão da saúde, E é sempre muito interessante a gente retornar para saber mais ou menos, para ter um tipo de percepção em relação às mudanças que vão se produzindo ao longo do tempo, A gente acaba tendo alguma ideia em relação aos impactos que certas intervenções produzem. E eu acredito que esse tipo de evento ele serve mais do que um material para se fazer exatamente pesquisa. Ele serve, ou essas intervenções que a gente produz, elas servem para inspirar, talvez, quiçá sirvam para inspirar. Inspirações que vêm na forma de traçados de desejo e de horizontes para o desejo, como uma poesia, talvez. A poesia, em relação à prosa, ela tem a vantagem de ser muito sintética e destacar o que mais importa por um momento de tempo muito exíguo. E aqui nós temos 1 hora, talvez, para discorrer a respeito de questões muito complexas. E isso exige uma tentativa de síntese que muitas vezes está além das nossas capacidades, se a gente acreditar que essa síntese ela tem que ser feita em função de uma unidade teórica. Mas quando a gente apela para a relação poética, a gente está chamando a atenção sobre um outro modo de abordar a questão, que é, na verdade, sobre o valor da questão e da resposta que se produz a essa questão. E, na verdade, o valor não é simplesmente o valor de uma questão teórica ou de uma resposta teórica, e muito menos o valor simplesmente de uma questão prática para uma resposta prática. Mas é o valor que isso tem para a vida, o valor que tem para as nossas vidas. E o valor que tem para as nossas vidas, o que vale isso que a gente faz para a vida, depende sempre da vida que queremos para nós mesmos, ou do modo de vida que levamos. E o modo de vida que levamos exige uma certa postura, um certo procedimento, tanto em relação ao corpo, ao movimento que constitui o corpo e ao regime de sensibilidade que o constitui a partir das relações de ações e paixões que o atravessam, quanto ao procedimento que se tem em relação às práticas de linguagem, que são sempre práticas semióticas.
no sentido de que a linguagem produz sentido. Ela produz direções de existência. E esses sentidos, ou essas direções de existência, nunca são únicas, ou o sentido nunca vai, como diz Deleuze no seu Lógica do Sentido, inspirado nos estoicos, o sentido nunca vai numa direção só. Nunca é um bom senso ou um mau senso. Nunca é o sentido que vai do passado ao futuro, ou do futuro ao passado, mas é sempre algo que vai nos dois sentidos ao mesmo tempo. No sentido do passado e do futuro ao mesmo tempo. Sempre avança assim. As produções semióticas que se realizam através das nossas práticas de linguagem, elas revertem ou retornam sobre nós mesmos. Na medida em que a gente gera um sentido, por mais que a gente idealize e projete esse sentido no futuro, é um passado que ele está constituindo ao mesmo tempo que ele se suspende no futuro. Alguma coisa com as nossas vidas está se passando. Alguma afecção, algum afeto. Um campo afetivo é gerado na medida em que a gente usa a linguagem. E o campo afetivo varia dependendo do modo como a gente usa a linguagem. Dependendo do regime que a gente investe ao se servir da linguagem. Há um regime de linguagem, assim como existem regimes políticos. Na verdade, a linguagem, ela é inteiramente atravessada por um campo político. É uma ilusão muito grande e é uma mistificação, muitas vezes implementada até por militantes de esquerda, que a linguagem, ela simplesmente tem uma zona neutra, a qual se deve aceder e sem a qual não haveria ciência. Essa mistificação é necessário combatê-la com todas as nossas forças. Porque isso, na verdade, nada mais é do que esconder uma forma de poder que necessita da neutralidade universal para se estabelecer. A linguagem sempre é uma questão de política. Muito mais do que de estrutura ou de campo neutro de uma zona formal. A linguagem é expressão de forças, de potências, de poderes que querem se continuar. Não há força que, uma vez em movimento, não vá até o fim de si mesma. Não há potência, não há poder que, uma vez em movimento, não se exerça e não se exerce sem meios. Um poder ou uma potência, ao se exercer, ou seja, ao se tornar força, só se torna força, só vem à existência na medida em que se serve de instrumentos ou de meios. A linguagem, ou todo o meio semiótico, é um meio de efetuação, ou de poderes ou de potências. Assim como o movimento que constitui o corpo, o campo da sensibilidade, das imagens sensíveis, é condição também de efetuação dessas potências ou desses poderes. Ou seja, isso vem à existência, essa potência ou esse poder vem à existência, se tornando força, na medida em que se efetua também enquanto corpo. O poder ou a potência faz corpo e faz incorporal. A zona
de existência, o nível da existência, se apresenta sempre nesse duplo aspecto. No aspecto da produção do corpo, há um corpo que vem à existência, um corpo que se produz, e há uma incorporeidade semiótica que se constitui. A incorporeidade semiótica e a corporeidade física, ambos são meios de efetuação de potência ou de poderes. E esses meios de efetuação, de atualização, esses atos que atualizam a potência, né, eles são atos que criam uma continuidade, seja de poder ou seja de potência. Eu estou já fazendo uma distinção entre poder e potência, ainda falando de modo exclusivo, ou poder ou potência, porque os sentidos de ambos se contrastam. Na medida em que o poder investe uma continuidade, ele cria descontinuidades de potência, desintensificações da vida. Na medida em que a potência cria continuidade, ela impede que o poder e seu esquadrinhamento, seus enquadramentos, suas formatações, suas formas de sujeições se instalem. Mas a potência, ela só se efetua na medida em que ela cria expressão, que ela cria zonas de expressão. As zonas de expressão, elas coincidem com os modos de existir, seja do corpo, seja do pensamento, né? E essas zonas de expressão da potência retornam sobre ela mesma. Essas zonas de expressão, na medida em que se efetuam via linguagem, retornam sobre a potência em forma de mais potência de pensar, ou retornam sobre o corpo, na medida em que se efetuam através do movimento, na forma de mais potência de agir e de se modificar, ou mais potência de mover, mais potência de criar corpo. Então, essas zonas de existência, que são zonas de expressão, são expressões imediatas de uma potência que cresce, que cria sentidos, mas que são sentidos que não vão numa única direção. Ao mesmo tempo que avançam em direção ao futuro, avançam em direção ao passado. O que é esse passado? Esse passado não é o que foi. O que é esse futuro? Esse futuro não é o que será. Esse futuro, ele coexiste com o passado e com o presente. São, na verdade, modos de coexistência. Há uma coexistência do passado, do presente e do futuro. Na medida, então, que a potência se exerce e cria futuro, esse futuro é um horizonte imediato que atua como emergência de maneiras de desejar, de pensar e se mover. Então, esse futuro é um acontecimento ou o horizonte imediato da potência, aquilo que instiga a potência, aquilo que modifica a potência e retorna sobre a potência em forma de modificação da própria potência, mas modificação no sentido de gerar mais potência para a própria potência. É uma espécie de eterno retorno sobre a potência que faz com que a potência se intensifique. E quanto mais intensidade, mais realidade, mais eternidade é produzida na existência. E quanto mais realidade e eternidade são produzidas na existência, mais autonomia para essa dobra que se constitui em nós, na medida em que a gente existe, na medida em que a gente se efetua, na medida em que a gente se exerce, se exercita. Então, como diz Foucault, o poder nunca é de alguém ou de uma instância. O poder se exerce. É necessário dizer isso também em relação à potência. A potência se exerce. E na medida em que ela se exerce, e ela necessariamente é exercida, e na medida que ela se exerce, há necessariamente um retorno sobre ela.
Claro que, em última instância, não há poder sem potência, ou sem a captura da potência e produção de impotência. Não há. Mas há necessariamente a potência sem poder. Com certeza. Quanto mais potência, mais livres do poder a gente está. A linguagem, ou o meio semiótico, longe de ser uma zona onde pode se encontrar uma pura estrutura ideal, como muitos linguistas acreditaram e acreditam até hoje, dentre os expoentes mais célebres dessa linhagem está Chomsky, né? Eu cito Chomsky porque Chomsky ele se pretende um militante de esquerda, né? Mas acredita na neutralidade da linguagem. A estrutura, portanto, é uma mistificação, porque não há linguagem que não implique uma espécie de sobrelinguagem ou sublinguagem, e que está dentro da própria linguagem, ao mesmo tempo que está dentro da linguagem, essa sobrelinguagem, essa sublinguagem, está ao mesmo tempo fora. Está dentro e fora. Dentro não significa dizer que é só da linguagem e a linguagem fica independente do mundo. É dizer que é imanente à linguagem e que não há sentido e acontecimento semiótico, criação de objetos semióticos e modos de objetividade e até de subjetividade, sem esse elemento que é constitutivo da linguagem. Esse elemento que é constitutivo da linguagem, que está dentro, ao mesmo tempo ele é um fora da linguagem. É um fora da linguagem que impede que a linguagem seja uma estrutura que sobrevoe a realidade. Há um fora da linguagem que raramente foi percebido por pensadores e que, quando é percebido, mais gera confusão do que outra coisa, não exatamente em virtude, claro, a dificuldade é grande, mas mais em virtude de uma postura ou de uma impostura diante da existência, mais em virtude do que nós queremos para as nossas vidas, né? E isso faz com que a gente não veja certas zonas sutis de realidade que estão implicadas na própria condição de efetuação da linguagem. A linguagem implica um acontecimento. Esse acontecimento é o fora da linguagem. Ele não se reduz à linguagem e, no entanto, não há linguagem sem o acontecimento. E o acontecimento se distingue do fato. Um fato, ele já é um acontecimento interpretado. Já é um sentido com um significado, né? Com uma dimensão designada, né? A partir de uma zona que fala, ou de uma manifestação, de algo que se manifesta e diz aquele sentido, aquele significado, e aponta para aquela designação. Então isso já implica um estado de coisas. O fato implica um estado de coisas. Assim como a notícia, um jornal dá notícia de um jeito, outro jornal de outro, ou alguém em particular vai interpretar aquilo de outra maneira. Isso já depende muito dos estados de corpo, dos estados de mente e do preenchimento afetivo que vai acontecendo na medida em que a gente existe. Depende muito disso. O acontecimento mesmo, ele tem uma zona virtual. E essa zona virtual, ela é exatamente a zona que coincide com isso que a gente chamou de fora da linguagem. Essa zona, nessa zona que o decisivo em relação às práticas semióticas acontece. É nessa zona. O que é decisivo acontece aí. O resto é redundância disso. As significações, por mais verdadeiras que elas sejam,
já são redundâncias de uma zona de acontecimento. As significações ideais, mais ainda. E as subjetivações, que aparentemente vão no sentido contrário das significações, ou às vezes se conciliam com as significações. As subjetivações, ou seja, as produções de alma em nós, as produções de mente em nós, as produções de psique em nós, né? Elas também são derivadas dessas zonas de acontecimento. Essas zonas de acontecimento implicam maneiras de se relacionar, maneiras de agir e reagir, maneiras de acontecer, maneiras de existir. Tem muito mais a ver com as maneiras, com os modos de relação, do que um suposto ser ideal no horizonte do homem, ou um ser escondido na interioridade do sujeito. O ser escondido na interioridade do sujeito é sempre efeito, assim como o fim último do ideal. A origem do sujeito e o fim do ideal são sempre efeitos do meio de efetuação. O meio de efetuação é fundamental. Eu vou dar um exemplo disso usando Foucault. O Foucault diz, olha, gente, aquilo que a gente chama de instituição e a crítica que a gente quer fazer da instituição geralmente não alcança, não dá conta da realidade que se produz em sociedade. Aquilo que a gente chama de indivíduo é efeito de um modo de relação. Aquilo que a gente chama de instituição é um meio de efetuação desse modo de relação. Aquilo que a gente chama de coletivo já é também efeito de uma produção de um campo de forças. Então, o individual, o coletivo, a instituição, as acusações que a gente tem em relação às instituições que são violentas, ou a violência institucional, isso tudo é efeito, é produto de um meio anterior, não no sentido de uma anterioridade cronológica, mas anterior no sentido de uma condição de existência. Né? A instituição, a família, a lei, a própria norma. A norma já é feito disso. Como é que se produz norma? Né? Então, o meio, ele é algo extremamente importante, porque não tem vida que não se efetue no meio. Não há vida que se efetue no etéreo, no abstrato, numa zona quimérica. A vida se efetua sempre no meio. O meio é a dimensão concreta da efetuação da dimensão abstrata da vida. O meio é a máquina concreta da dimensão virtual da potência. Não há dimensão virtual de potência que não se efetue no meio concreto. O meio concreto é o campo da existência. Ora, a psiquiatria, só para dar um exemplo agora, para não ficar muito abstrato, talvez. A psiquiatria, ela se constituiu não tanto para cuidar do louco e encontrar a verdade do louco e dar um outro tratamento para o louco que não o de criminoso. Porque, na verdade, ela surgiu para fazer a diferença entre o louco e o criminoso e dar um tratamento mais humanizado ao louco, né? Uma vez que ele só era criminoso porque, antes de tudo, ele era louco, né? Não. A psiquiatria não surgiu com esse intuito ou com essa boa intenção. E nem sei se dá para chamar isso de boa intenção, enfim. Porque cuidar do louco seria outra coisa. Mas a psiquiatria, ela precisou, assim como a medicina, a clínica, né, como a clínica médica, necessitou se aliar a um meio, valorizar um meio que antes era exterior ao exercício da medicina. Os hospitais, por exemplo, né, era uma espécie de apêndice da clínica
mas nunca era constitutivo da clínica. Não era o meio constitutivo da clínica. Assim como o asilo psiquiátrico, né? Assim como a escola e a pedagogia. Como é que a pedagogia se fez? A ciência da educação se fez? Encerrando os alunos em escolas. Como é que a ciência psiquiátrica se fez? Encerrando os loucos em asilos próprios, né? Asilos de alienados, né? E o que é exatamente um alienado? O que implicava? Como é que havia uma percepção para detectar o que é ser louco? O que é ser alienado? É muito curioso isso. No entanto, o próprio saber psiquiátrico, que depois enquadra, quer dizer, detecta a loucura, né? Aponta, enquadra e encaminha, né? Diagnostica e prognostica, né? E estabelece um procedimento de cura, esse olhar precisou se constituir a partir da constituição de um meio. Sem o meio, esse olhar não se constitui. Junto com o olhar, não apenas o olhar sensível, é um olhar da alma, um olhar do espírito. O que é exatamente o olhar da alma, o olhar do espírito? É o olhar sensível, mas já feito de um olhar de tempo, de um olhar de devir ou de olhar de futuro, o que se torna alguém diante de uma certa maneira de existir. Esse olhar de tempo já é um olhar semiótico e não apenas um olhar sensível. O olhar semiótico, né, o olhar clínico, a clínica médica, ela se faz então a partir da constituição de um certo meio propício para que se crie um campo de objetividade e os objetos comecem a aparecer, que antes não apareciam. Antes, por exemplo, o objeto louco muitas vezes era confundido com o objeto indigente, objeto vagabundo ou até objeto criminoso. Mas para se destacar um objeto, uma luz com um objeto que é o corpo do louco, precisou se criar um meio. O meio hospitalar de encerramento com um certo regime, diz Foucault, um regime disciplinar, um poder disciplinar, diferente do poder soberano, que ainda se pautava nas leis e nas proibições. O regime disciplinar se pauta nas submissões, nas obediências, nos deveres e não nas proibições. O que se deve fazer. De que forma se deve distribuir o espaço e os corpos no espaço. De que forma se deve distribuir os tempos, os usos dos tempos, dos gestos, dos movimentos. Esses usos, há um regime anterior aí, que é exatamente o regime de movimento, o regime de luz, o regime de sensibilidade e o regime de tempos, que implica também o regime de linguagem, o uso de linguagem. São esses regimes que são a condição da constituição do objeto do doente, ou do saudável, ou do médico, ou do paciente. Né? E a condição de objetividade do saber médico. Então, antes é necessário cuidar de um campo de forças, para depois se ligar à enunciação da verdade. Então, a produção semiótica da saúde e da doença depende, antes de tudo, da constituição de um campo ou de um meio, né, de extração, né, de percepção, antes de tudo, e de extração de saberes relativos a comportamentos e expressões linguísticas, que sem esse meio seria impossível isolar. Mas, na verdade, o próprio meio ajudou a criar esse objeto que não existia antes, a não ser de modo difuso, nas famílias ou nos outros espaços. Então, esse meio precisou de um espaço, de um corpo físico, com um regime de tempo, de gestos e de linguagem,
e uma imposição de uso das paixões ou uso dos afetos, sem o que não se estabelece a condição nem de diagnóstico, nem de cura, e muito menos a da constituição do saber, que a diagnostica e cura. Um saber que implica também um olhar. O saber junto com o olhar, que diagnostica e cura. Então, é preciso desmistificar a semiótica, ou as práticas semióticas, que inventam os campos sintomatológicos e que fazem dos sintomas, né, fenômenos naturais, a partir dos quais se prognostica uma saída, uma saúde ou uma cura. Muitas vezes o objeto doença, ou geralmente, nesse sentido, o objeto doença, ele é uma invenção. Não, a loucura não foi descoberta na sua verdade como doença mental. A doença mental foi uma invenção. Foi uma maneira de perceber, de diagnosticar comportamentos que impediam a continuidade ou a emergência, o desenvolvimento, a continuidade e o futuro de novas formações sociais e novas formas de poder. Então, era necessário inventar uma percepção para esses comportamentos que ameaçavam as novas formações sociais, ou a emergência dessa nova formação social, que é o capitalismo. É preciso criar dobras no homem. É preciso inventar um sujeito no homem. É preciso fazer com que uma dimensão interior ou interna do homem venha a se constituir como um preposto ou uma correia de transmissão dos movimentos e dos sentidos necessários à coesão ou à consistência desse tipo de sociedade. Então, fazer um sujeito, fazer um indivíduo, é disso que se trata. Fazer ou fabricar. Fazer ou fabricar o indivíduo. O indivíduo não está pronto? Que indivíduo? O indivíduo necessário a esse novo tipo de formação social. O sujeito necessário a esse novo tipo de formação social. O indivíduo físico, com seu organismo, com seus gestos, com seus movimentos, com as suas demandas, com as suas respostas, né? E um sujeito lógico de conhecimento, assim como um sujeito moral de comportamento. É preciso fabricá-los. E essa fabricação de indivíduos físicos e fisiológicos, ou anatômicos, e de sujeitos lógicos e sujeitos morais, ou anatomias da alma, né? Isso tudo é necessário se fazer, se fabricar essa dobra dentro do homem, para que, enfim, o homem saiba o que ele deve fazer. É isso que é o poder disciplinar. O poder disciplinar, ele é a demanda de um tipo de sociedade que precisa formar os homens, né? Criar uma interioridade do homem, criar o próprio homem, um homem capaz de obedecer, um homem que seja capaz de, ou seja, dócil o suficiente, né? E ao mesmo tempo um homem com autoridade suficiente para dar continuidade à própria coesão social. Então, o corpo e a alma são fabricados a partir daí. Ora, sob esse aspecto, existe um detalhe curioso que geralmente a gente não se atenta. Em uma das obras, ou até dos seus cursos, o Foucault chama a atenção para uma noção que acaba sendo mais importante ou anterior
a noções que, na verdade, são meramente derivadas. Exemplo, a noção de saúde ou de doença, assim como a noção de criminalidade ou de delinquência, são derivadas em relação à noção de normalidade. Normalidade. Somos sociedades que consomem normas, muito mais até do que leis. Não que as leis não proliferem, né? Ao contrário, quanto mais normas nós consumimos, mais também a lei se prolifera, obviamente. Mas a norma é mais sutil do que a lei, porque a norma é um regulador permanente dos comportamentos. E não só em cima do que se passou para receber um enquadramento, como acontece com a lei, infracionou ou não, mas no sentido do que pode ser. A norma é um acoplamento do espírito ao modo de se comportar. É um acoplamento do espírito para que a zona virtual e perigosa de nós mesmos esteja prevenida e seja acoplada a uma probabilidade de regulação, e que não só salvaguarda aquela vida, ou protege aquela vida dela mesma, das forças caóticas dela mesma, como principalmente sustenta a condição de coesão social. A norma, então, ela é aquilo que vai dar o tom em relação ao que é doente ou que é saudável. A norma é o que vai dar o tom em relação ao que é criminoso, em relação ao que é delinquente, ou ao que é um comportamento civilizado, justo, útil, razoável, bom. Né? A norma é que vai dar o tom. O que é exatamente a norma, então? A norma, ela nada mais é do que uma forma que incide tanto no plano do corpo quanto no plano do pensamento, através da sensibilidade corpórea e da gestualidade corpórea, e do uso da linguagem ou dos regimes semióticos, que faz com que um poder se continue a si mesmo. O que quer o poder? O poder, ele quer ser um, como diz Godard, mas ao mesmo tempo ele quer perpetuar. Só o poder que quer perpetuar. A vida, como diz Nietzsche, na sua dimensão ativa e intensiva, ela não quer se perpetuar. A vida quer se efetuar. E ao se efetuar, ela se gasta, ela se consome, mas não sem gerar mais potência. A vida é uma produção de eternidade. O poder é uma conservação de estado. O poder, ele quer conservar. Então, o desejo de continuidade nos usos semióticos e sensíveis que o poder implementa, e o poder que se exerce através das nossas vidas, porque não existe o poder em si abstrato, ele se exerce sobre nós e através de nós, ele deseja, no melhor dos casos, constituir estados de corpo, estados de mente, estados de grupo, estados sociais, estados institucionais, etc. e tal. E conservar esses estados, ou melhorar esses estados, através dos seus processos de idealização e reforma. É sempre isso que deseja o poder. A vida, do ponto de vista da potência, tem outra direção. Claro, outra direção. Que contrasta radicalmente com essa. Mas uma questão importante a se fazer
eu dizia que um evento como esse, eu acho que esses tipos de fala que a gente faz servem muito mais para sinalizar algum tipo de possível inspiração do que exatamente uma matéria de estudo, uma matéria científica, porque nem há tempo para isso e nem a condição de encadeamento suficiente de uma matéria de estudo, mas selecionar os elementos mais importantes para uma prática política de si mesmo, né? Uma espécie de grande política, como diria Nietzsche, ou de micropolítica, como diria Foucault, né? Ou de revolução molecular, como diria Guattari, né? Então, um aspecto muito importante para se destacar aqui é o que pode a linguagem. O que pode o uso que nós fazemos da linguagem. Como é que nós nos relacionamos diariamente, no cotidiano, com a linguagem, que é um meio necessário de efetuação do homem. O homem se efetua necessariamente na linguagem, assim como ele se efetua necessariamente na sensibilidade. Ele se efetua na linguagem também. Como é que a gente se serve dessa efetuação, onde nós passamos necessariamente? Aqui existe uma questão. Será que a gente é capaz de detectar o ponto em que a linguagem se torna uma ferramenta, uma arma, uma máquina de guerra? Às vezes eu me divirto vendo as entrevistas do Glauber Rocha, né? Que máquina de guerra que é o Glauber Rocha quando ele fala, né? Significa que ele está dizendo a verdade? Que ele está vendo uma verdade que ninguém vê? Que ele é simplesmente um gênio, um visionário? Ele está inventando um horizonte que não existe. Inventando e fazendo existir. E de um ponto de vista tal que aquilo é absolutamente necessário. Se não for, ele morre. Assim como Arthur fazia a sua prática de arte, né? Ou seja, criar essa necessidade. De que ponto de vista? Necessidade de quem, exatamente? É de um modo de viver. Necessidade de um modo de viver. Porque a gente vê a maioria das pessoas, não é necessário para a maioria dos homens a intensidade, né? Geralmente a gente é desabituado e desinvestido desde bebê às zonas de intensidade. A gente é desinvestido da intensidade. A intensidade incomoda. A intensidade é alguma coisa que atrapalha. Atrapalha a norma, a normalidade e as curvas de normalização. Atrapalha o funcionamento da continuidade de um tipo de poder para um tipo de sociedade que, por sua vez, necessita esse tipo de poder, né? Portanto, um tipo de sociedade fraca. A intensidade atrapalha. A intensidade incomoda, ela é perigosa. E a intensidade ela é enquadrada de muitas maneiras. Ou a intensidade simplesmente é vagabunda, ou ela é idiota, ou ela é criminosa, ou ela é louca, ou ela é doente, ou ela é indisciplinada, é desregrada. Tem uma série de enquadramentos para a intensidade. Como é que esses regimes de linguagem, ou essas semióticas, se estabelecem e são compradas por nós? Como é que a gente vê os nossos irmãos, pais, mães, amigos, instituições se servirem desses usos de linguagem, enquadrando os outros e se enquadrando para fazer o que exatamente com as suas vidas? Seguir no processo de desintensificação e exercer os pequenos poderes que lhe trazem gozo nos enquadramentos e nos julgamentos. A gente não suporta o que exatamente? A zona imprevisível da existência. A gente não suporta a zona imediata da existência. E a gente se serve da linguagem, investindo regimes de linguagem, ou semióticas, que controlam o devir, que nos previnem de um suposto mal, e que nos põem
em regime de segurança, né, nos dando mais liberdade. A prática médica, ela é um meio privilegiado onde isso se dá. A prática que reivindica da saúde, que se legitima na medida em que diz que quer trazer saúde para a humanidade. Não só essa prática, mas a prática da justiça, né? Em nome da justiça ou do fazer justiça, né? Quanto se desqualifica a vida. E como é que se efetua esse tipo de prática, em geral? Se acreditando que se está acoplado a uma verdade universal. A gente, em geral, acredita que o valor do homem, o valor humano, é um valor universal. Os valores universais do homem. Mas os valores universais do homem implicam um modo de perceber a verdade e o que é necessário para a sobrevivência, a continuidade e o desenvolvimento do homem. A defesa do homem implica um rebaixamento da vida ou das forças ativas no homem. E, no entanto, em nome disso, a gente gosta de generalizar, gosta de abstrair, a gente começa a investir no gosto ou no mau gosto pelas generalidades e pelas abstrações. Então, eu dizia o seguinte, uma questão essencial para se chamar a atenção é que uso que a gente faz da linguagem. Existe a linguagem em si? O Stalin acreditava que a economia é a causa da ideologia, né? Ou a causa das ideias. A produção material é a causa das mentalidades, ou até das subjetividades. Mas ele, apesar de acreditar que existia um tipo de economia diferente da outra, assim como a economia capitalista e a socialista, ele acreditava numa forma neutra da economia. A forma neutra da economia é a produção de bens e de instrumentos e máquinas que produzem esses bens. Então, as máquinas, os instrumentos são bons em si, são neutros em si. Da mesma maneira, ele acreditava em relação à linguagem, né? E não só Stalin, mas outros, tantos, e num certo sentido, até o nosso querido Bakhtin, que tem análises fantásticas e profundas em relação à linguagem, mas às vezes ele se perdia um pouco nesse aspecto. Acreditava que as linguagens, elas são ideológicas, mas a forma da linguagem não é ideológica. Como se houvesse uma forma neutra na linguagem, isenta de forças, de combates, de guerras, de lutas. Assim como haveria uma forma neutra dos bens, livre dos sentidos diferenciados da economia, seja socialista ou seja capitalista. Então, uma forma neutra dos bens, uma forma neutra da linguagem, como a forma neutra dos bens e a forma neutra da linguagem sendo um bem próprio da humanidade, um bem em si, um bem universal. Ora, a gente sabe que a forma da linguagem nunca é neutra ou universal. A forma da linguagem é sempre singular, é sempre um sentido de mundo, é sempre um modo de usá-la, é sempre um tipo de uso que constitui um regime de linguagem. E esse uso, essa forma que serve a uma certa condição, ela serve a um campo imanente social de forças, a um campo político, a um campo de potência ou de poderes. Ela está servindo a isso, ela está efetuando aquele tipo de sociedade. Assim como um certo tipo de bens. O computador, ele efetua um tipo de sociedade. O estribo, na Idade Média, efetuava um tipo de sociedade que demandava um cavaleiro para implementar as cruzadas. O estribo foi inventado, mas ele foi efeito de uma demanda. Ele era um meio, ele era um instrumento, ele era uma ferramenta de efetuação daquele campo social. Então não existe bem em si, nem linguagem em si. Existe sempre um sentido, um uso que se faz disso.
É por isso que eu estou chamando a atenção para esse aspecto, porque se existe esse uso, a gente traz a linguagem para o seu campo, que é político, mas não é extrínseco à linguagem, ele é imanente à linguagem. Não há sentido de linguagem sem essa política que atravessa a linguagem. A política que atravessa a linguagem, as forças e os afetos que atravessam a linguagem, são constitutivos do próprio sentido ou da semiótica que se produz aí. Então a semiótica não é uma visão neutra do espírito que sobrevoa as coisas e que descobre sentidos novos nas coisas. A semiótica é invenção de futuro, é invenção de horizonte. Então há a produção de sentidos semióticos e valores que isso tem para nossas vidas ou para um tipo de grupo, para uma sociedade. Essa produção, né, é que não é algo dado ou definido, mas é possível a gente inventar as condições dela e o sentido que a gente quer para essa produção. Então, esse uso de linguagem, esse uso semiótico. Aqui, o encontro de vocês, ele tem 3 sentidos interessantes. Um chama atenção para a dimensão semiótica. Outro chama atenção para a dimensão das afecções. E outro chama atenção para o cuidado de si, é isso? Cuidado em saúde. Dimensão semiótica. É uma dimensão de saber, né? Uma dimensão que ilumina um sentido de espírito, um sentido de pensamento, um sentido de tempo, né? Um sentido incorporal. Não há sentido incorporal acabado ou pronto, ou a ser descoberto. O sentido é sempre inventado, produzido ou reproduzido. Mas para ser reproduzido ou transmitido, ele tem que ser, antes de tudo, inventado, ele tem que emergir de modo original. E o sentido é sempre, como dizia Nietzsche, né? A ideia ou a verdade é uma centelha entre 2 espadas. Ele é um efeito de relação de forças, isso que ele quer dizer, né? Então o sentido é sempre ele emerge, né? Ele emerge como efeito da relação de forças, portanto ele está servindo a essas forças. Servindo para quê? Para fazer com que a força vá até o fim, ou se prolifere, ou se multiplique. Então o sentido é sempre uma continuação de uma intensidade, ou de um tipo de relação. Então se eu estou inventando um sentido, eu quero que ele continue, que ele exprima o que exatamente? E isso que ele exprime retorna sobre mim, ou retorna sobre a força, ou retorna sobre a potência. Esse retorno é o campo das afecções. O campo das afecções. A medicina, a psiquiatria, fazia o quê? Ela dizia, viu? Olha o cara lá. Olha como ele fica furioso. Encerra ele no hospital para ver. Encerra ele na prisão para ver. Encerra o menino numa escola para ver como ele vira delinquente rápido. Quer dizer, o meio obrigando o menino, ou a menina, o cara, ou a cara, o louco, ou a louca, seja lá quem for, a ter um tipo de reação. Um meio de produção de afecções. Afecções naturais. Ora, claro que é natural, você vê, a gente não interferiu em nada, ele só estava lá naquele meio. Aquele meio, a única coisa é que aquele meio ele é propício, uma vez que ele me permite ver melhor, porque só tem louco ali. Ou ali só tem estudante, ou ali só tem delinquente. Então eu consigo ver melhor. E as afecções dos loucos, dos delinquentes ou dos estudantes, né? Essas afecções mostram o quê? Que é preciso implementar uma técnica de controle sobre seus corpos e suas mentes. Então eu vou extrair um saber e produzir técnicas de assujeitamento e de controle. Aquele saber não existia antes, porque também as afecções não existiam antes. Antes das afecções e da semiótica, foi necessário produzir um meio. Um meio para quê? Para cuidar da saúde. Eles dizem que é para cuidar da saúde. O Pinel dizia assim, vamos libertar os loucos. Mas ele não dizia isso sem dizer assim, precisamos impressionar os loucos também. Os médicos ou os vigilantes, eles têm que ter corpo bem grande, musculosos, olhos fortes e penetrantes, expressões fortes, fala firme, para que intimide o louco. O louco que pensa que é superior aos outros. Aliás, isso é um sentido, né,
muito dominante na detecção da loucura. O que é o louco? O louco é aquele que se acha rei do mundo. Isso é um sentido que foi dominante na detecção do que é loucura no século XIX. Ele se acha superior aos outros. E ele vaza. O furioso, né? Etc. E tal. Então, é preciso o quê? É preciso impor a ele um regime de forças. Tem nada a ver com a verdade do louco isso. Então, aquela semiótica que depois diz que a loucura é isso ou aquilo, essa é a verdade, né? O comportamento moral, aquela, né? Ou as afecções de um tipo normal, ou mesmo as afecções do tipo desequilibrado ou anormal, são produzidas a partir do meio. Então, eu gero afecções e semióticas a partir do meio. Eu produzo antes o meio. E a vida existe necessariamente no meio, naturalmente vai haver uma produção de afecções e naturalmente vai haver uma produção, uma expressão linguística. E através disso eu vou extraindo verdades e comportamentos. Né? O cuidado é do quê, então? O cuidado é da saúde do louco. Inclusive se inventa jeitos para que o louco não se fira na parede. Por exemplo, se isola ele num quarto e enche o quarto de colchões para que ele não bata com a cabeça contra a parede. Se protege, se cuida da saúde do louco. Né? Se defende ele dele mesmo. Porque ele se torna um perigo para ele mesmo. Em defesa da vida. Existe um curta-metragem da Débora Diniz chamado Solitário Anônimo, que simplesmente se sequestra o cara, se dopa o cara para que ele seja protegido dele mesmo. Porque ele quer se matar. Então é um cuidado em saúde. Isso, né? Cuidado então de que saúde? A saúde, antes de tudo, e a doença, deveria se atentar ao fato de que elas são derivadas de modos de viver e de perceber a vida em sociedade. E, ao nosso ver, não existe saúde sem potência ou sem força. Assim como não existe doença sem enfraquecimento. A doença é derivada do enfraquecimento, dos processos de enfraquecimento. Assim como a saúde é derivada, é um efeito dos processos de fortalecimento. Ou de autonomia. E não da normalidade. Tem nada a ver com normalidade. A norma, ao contrário, a norma é o que rebaixa a vida, é o que destitui a vida das suas singularidades. Muito mais do que a lei. A norma é mais sutil. E as curvas de normalização, então, são mais sutis ainda do que a norma, porque elas são flexíveis. A norma ainda é rígida, né? É dura, ela formata o espírito. As curvas de normalização, elas simplesmente atendem o teu desejo. O que você quer? Ela vai lá e dá de comer ao seu desejo. Né? Ela gere os desejos, como diria o Foucault. Não é nem um regime de proibição, como no caso da lei, nem um regime de obediência e de dever ser, como no caso da norma, mas é um regime de gestão de desejos, gestão de quereres. Então, é um cuidado. A saúde, hoje em dia, cuida. Né? Como é que ela cuida? Né? Hoje em dia, não precisamos mais de camisa de força, ou desses olhares dos tipos psiquiátricos, dos vigilantes que simplesmente impõem a sua força, intimidam. A química é muito mais eficiente. Né? A química, ela faz esse papel. E ao mesmo tempo ela gera o que a química? A química, ela te libera do hospital. Né? A química, ela gera um meio aberto. Né? Um meio aberto e suscetível à observação. Disponível para se fazer diagnósticos e prognósticos. A maneira de se classificar as doenças, de se diagnosticar as doenças, varia então. Segundo o quê? Segundo um cuidado em saúde. Muito bem. Esse cuidado em saúde é cuidado de fortalecimento da vida ou de normalização da vida. O que se chama saúde? Não existe saúde em si. As palavras genéricas são uma burrice, são uma idiotice. O bem,
o mal, a saúde, a doença, o homem, o humanismo, a barbárie, isso tudo são generalidades. Em nome do humanismo, se fizeram as piores barbáries. Então, é preciso apreender essa zona sob a linguagem e sob a sensibilidade. Essa zona de acontecimento que implica um modo de continuar ou potências ou poderes. O cuidado em saúde é um modo de arrancar a vida do seu enfraquecimento, ou é um modo de manter a vida fraca, mas acoplá-la a uma norma para empoderá-la? Que é o que se passa hoje em dia. Então, as semióticas mais modernas, mais verdadeiras, que interpretam, né, o que é doença e o que é saúde, que diagnosticam e que prognosticam, né, exercem esse tipo de política, né, que é uma política da inclusão. Hoje em dia é proibido excluir. A gente precisa incluir tudo, porque é uma maneira de aproveitar tudo. É um desperdício excluir, não precisa excluir nada. Né? Então, o cuidado em saúde, né, ele se refere a quê exatamente? O cuidado em saúde, né, ele deveria se referir a outra coisa. A primeira coisa que adoece está ligada à primeira coisa que enfraquece. O que mais enfraquece? O que mais enfraquece é o esmagamento das diferenças, né, a criação de meios que roubam a capacidade de se efetuar de modo contínuo, intensificando o desejo. É isso que adoece. Então, o que rouba a capacidade de se efetuar de modo singular, se intensificando de modo contínuo, né? É exatamente aquilo que generaliza, aquilo que não apreende, não se relaciona e não tem gosto, ao contrário, se incomoda com as diferenças. E o que são as diferenças em si mesmas? As diferenças são aquilo que não pode se esperar um lugar de chegada e nem o momento da partida ou da emergência. Elas são sempre surpreendentes e inéditas. Então, se a gente não sabe se relacionar com o imediato, com o inédito, com a surpresa, a gente muitas vezes tem vontade, necessidade de enquadrar como doença uma coisa que é apenas o começo de uma experimentação. E a gente aborta as experimentações, né, a partir do momento em que a gente se precipita em enquadrar aquilo como doença. Mas isso não é apenas um ato ingênuo. Né? Isso implica, na verdade, uma atitude. Uma atitude que, na verdade, é uma falta de atitude com a vida, é uma covardia. Né? E é uma atitude que tem muito mais a ver com uma prática de poder, com aquele tipo de vida e de relações que a gente suporta, apenas que a gente suporta em sociedade. Então, essa postura, né, ela tem a ver com uma espécie de lição de casa. Não adianta nada a gente estudar, se modernizar, se ligar aos pensadores mais avançados e revolucionários, se a gente não faz a lição de casa. Que uso que a gente faz da linguagem no nosso dia a dia, na nossa vida, que uso a gente faz do corpo no nosso dia a dia. E a gente tem a resposta imediata em nós mesmos. Os afetos que nos preenchem a partir disso. Nós somos o tempo inteiro preenchidos e satisfeitos ou entupidos com esses afetos. Na medida em que a gente exerce a linguagem, ou exerce uma semiótica, na medida em que a gente exerce uma sensibilidade, afetos se produzem em nós. O que são afetos? São elementos de tempo ou devires, né, ou modificações de nós mesmos, da nossa potência ou capacidade de existir. E essas modificações de nós mesmos, ou potências, ou capacidade de existir, se manifestam ou como, na verdade, impotências, mas em forma de empoderamento, e por isso a gente segue naquela direção, porque a gente quer se empoderar, senão a gente simplesmente desistiria daquilo. A gente não é enganado, a gente gosta de poder na medida em que a gente fica fraco. Ou são modos de se preencher aumentando a potência. E aí sim, quanto mais aumenta a potência, mais a gente é
despojado de nós mesmos, mais a gente abre mão dos controles, das seguranças, dos diagnósticos e prognósticos que implicam sempre no julgamento do outro e de si. É preciso acabar com o juízo, não só nas outras dimensões da vida, mas principalmente nessa dimensão, nesse meio que a gente chama saúde, que a gente gosta tanto de se acoplar a ele. O juízo na saúde é talvez a pior forma de juízo que exista. Já dizia Deleuze em relação a Arthur, né? A pior forma do julgamento é o julgamento psiquiátrico, né? Por exemplo, né? Que te destitui de todas as... te rouba, né? Todas as possibilidades de reação se você cair nessa malha, né? Então, eu acho que esse aspecto é essencial. A gente vai ter que abrir um pouquinho para debate, né? Então, eu acho que daí essas ideias que eu ainda tenho, que eu acho importante dizer, dá para a gente ir expondo na medida que a gente for debatendo e conversando agora. Obrigado. Aqui, muitos regimes semióticos se fizeram, se efetuaram. E já nos puseram em variação. Poder. PD. Poder-potência. Você poderia falar um pouco da escrita em saúde? Da escuta. Melhor. Alguma outra? Não. Da escuta em saúde. Eu acho que a escuta em saúde é muito importante dos dois pontos de vista, o do poder e da potência. É incrível. É incrível como o poder sabe escutar. Escutar o que exatamente, né? Escutar e ver, né? Perceber a ocasião de entrar. Numa das passagens desses primeiros psiquiatras, um deles diz assim: é importante esperar que o paciente, numa certa situação, ele reincida, ele vaze de modo suficiente, digamos assim, para que a gente tenha a oportunidade de intervir e de justificar uma submissão. O poder fica à espreita, esperando que a gente dê uma deixa para ele intervir sobre nós, para que ele seja justificado. Mas, claro, a Valéria fez uma questão, escuta em saúde, eu fico imaginando que seria uma escuta mais interessante do ponto de vista da vida, né? E não simplesmente do ponto de vista do poder, que normatiza. A escuta em saúde, do ponto de vista da vida, ela implica, antes de tudo, uma escuta de nós mesmos. Se a gente não se percebe, se a gente não se escuta, se a gente não se sente, se a gente não percebe, principalmente, não exatamente o que aconteceu em nós, na medida em que a gente viveu, experimentou, ou falou, ou leu isso e aquilo, mas o que se passa em nós durante o acontecimento que nos modifica. Eu acho que mais do que uma escuta, né, é uma apreensão, uma percepção do devir em nós. O que a gente se torna na medida em que a gente vai fazendo isso ou aquilo, falando assim ou assado, ou ficando em silêncio, ou experimentando uma obra de arte, numa relação de amor, numa relação com a comida, numa relação de deslocamento, seja em que tipo de relação for, sempre algo se passa com a gente. E esse descuido de nós mesmos é institucional na nossa sociedade. Nós somos ensinados sistematicamente a desqualificar aquilo que se passa com a gente mesmo. Aquilo que se passa com você, não se dê tanta importância, se faz o contrário, na verdade.
se chama de egoísmo o cuidado que a gente tem com as forças mais sutis em nós, que não tem nada a ver com o ego. É uma maneira até fácil de fazer com que a gente se envergonhe das nossas forças e se descuide das nossas forças. É muito egoísta você ficar prestando muita atenção em você. Mas, ao mesmo tempo, nos é demandado que a gente preste atenção na maneira como a gente se comporta, não é? As consequências das nossas ações. Pense 2 vezes antes de agir, não é isso que se diz sempre? Porque as suas ações vão ter consequências sérias. Aquilo que você diz, né, pense antes de falar, porque terá uma consequência assim, assim, assado. Então, se chama muita atenção a um cuidado de nós mesmos, que é um cuidado moral, mas que é um descuido ético. Esse cuidado moral nos ensina a nos envergonharmos daquilo que é mais singular e interessante em nós. Inclusive, nos ensina a ter medo das nossas forças. Enquanto que um cuidado ético faz exatamente o contrário. Ao invés de ensinar o medo, de instigar o medo, estimula a prudência. E o que é a prudência? A prudência é a arte das doses em relação a uma experimentação. E uma experimentação, antes de tudo, é uma experimentação de si. Como é que a gente experimenta? Se relacionando com os outros, claro. É sempre em relação. Mas o consumo, que é o efeito da experiência, o que a gente consome, vão ser intensidades ou estados de corpo, de mente ou de grupo, estado de coisas. E esses estados vão servir para nos fixar, para nos dar verdades e regras, ou eles vão servir como estímulos, meios de a gente ainda ser mais capaz de variar e estimular experiências que são inéditas no campo humano. O cuidado em saúde, né, ele implica essa escuta de si. E essa escuta de si, principalmente daquele que se diz cuidador em saúde. Porque eu acredito, não apenas acredito, eu sinto, porque eu já me relacionei algumas vezes com essas instâncias de cuidado em saúde, né, que os cuidadores da saúde são extremamente descuidados com essas zonas mais sutis da vida. Né? E assim como na saúde, assim como na justiça, né, na saúde também existe essa arrogância, né? Esse olhar que, apesar de ser neutro e difuso, ele exerce um controle e goza com esse controle. E é um controle que não suporta a vida forte, que não suporta a grande saúde, como diria Nietzsche. Ao contrário, só suporta a saúde da norma, a saúde da regulação, aquilo que faz com que o outro jamais possa ser mais do que eu. E a gente tem uma interpretação absolutamente deformada do que é ser mais do que eu, né? O que é o outro mais do que eu. Em geral, o outro simplesmente está sendo. Ele não é mais ou menos do que ninguém, ele está sendo. Mas a maneira como aquilo me afeta é uma maneira que me causa inveja, né? Que me causa insuportabilidade. Eu não posso ver aquela vida daquele jeito, né? Eu não suporto aquela vida daquele jeito. E algum tipo de julgamento eu vou exercer. Seja esse de que é um comportamento doente, seja que é um comportamento delinquente, seja que é um comportamento omisso e por aí afora. Se a gente começasse a cuidar mais, né, daquilo que a gente se torna, segundo as maneiras que a gente é capaz de estabelecer na existência, a gente começaria a investir numa grande saúde. A saúde, antes de tudo, ela
é um efeito dos modos como a gente se relaciona na existência, dos modos de existência. Modos de existência que geram força. Eu sempre acho interessante, os espíritas, eles têm uma prática que me chama a atenção, e eu acho um tanto engraçado e divertido, que é a prática do passe. Vamos dar um passe de energia. Eu não consigo ver de onde a energia sai, né? Não acho que ela vem nem de Deus, nem do interior do eu, né? Nem de uma zona mística qualquer. A energia, ela vem sempre do meio, ela vem sempre de uma espécie de horizonte imediato que envolve a minha potência ou a minha diferença, a minha existência. Essa zona incorporal, invisível, imperceptível, essa maneira de existir, é a condição do passe ou do bloqueio da energia. E quando a energia ela passa para mim, ela me modifica de modo tal que ela se singulariza e vira coisa única, que não tinha no outro, não tinha no mundo. E com essa coisa única, eu sou capaz de dar ou de gerar algo que não existia até então. E toda a vida tem essa condição. Porque uma vida desse tipo sentiria inveja de alguma coisa, ou não gostaria que a vida do outro fosse mais forte. Então, encontrar esse foco, né, eu acho que é mais do que uma escuta, quer dizer, é uma escuta, claro, né? Talvez a música diga muito mais do que a pintura nesse sentido, né? É uma escuta, porque a música ela já implica numa variação imediata de mim mesmo, na minha potência, né? E às vezes a visão ela está mediada por certas imagens, né? Difícil você ter uma visão imediata de uma luz que faz ver em você, ou de uma zona que faz ver, né? Em geral, a nossa visão é reflexiva, né? E às vezes a escuta ela pode ser mais imediata. Então, isso talvez se pareça muito mais com uma escuta do que com uma visão, que é uma percepção do imediato do que nos acontece segundo a maneira como nós vivemos. E não há outra causa a partir de nós de responsabilização, que não tem nada a ver com culpabilização ou com moral. E aqui é uma responsabilidade interessante. E o homem deveria, antes de querer superar o homem tem que se tornar homem. E para se tornar homem, tem que aprender o que é responsabilidade. Responsabilidade não tem nada a ver com moral. Essa coisa escrota, né, das autoridades ou dos homens sérios e sisudos. Não tem nada a ver com isso. Responsabilidade é um cuidado, né, na maneira de viver em relação àquilo que eu me torno segundo essa maneira que depende de mim. Não depende só do outro, do mundo. Eu não preciso ficar acusando o outro, acusando o mundo, porque eu sou cúmplice na criação dessa maneira de existir. Então existe algo que só eu posso modificar na relação. Então, a escuta, esse foco naquilo que as pessoas se tornam, segundo o meio que elas estão inseridas. Mas aí você diz, mas isso pode ser um individualismo. Ah, então você está atento ao indivíduo. Não, mais do que o indivíduo, é preciso cuidar do meio. Então nós precisamos ser criadores de meios de efetuação. Assim como o poder cria hospital, cria escola, cria prisão, por que a gente não cria meios onde a vida se efetua de modo a se singularizar e não a se normatizar? A singularização, ela é a única forma imediata e livre para cada diferença existir e se potencializar sem tutela. Então, esses meios nós somos capazes de criar. Então, se a gente quer se engajar, ao invés de ser um militante ortodoxo, ou ferrenho, ou moralista, ou carregador de valores ideais para o homem, é muito mais interessante a gente sair produzindo meios propícios para a vida se efetuar, de modo que ela se potencialize, né? Porque existem coisas que não se ensinam, mas existem zonas de produção de meios que facilitam a instigação da vida, a vida florescer ou se fortalecer de modo mais interessante do que um acoplamento com a lei, com a norma, com a normalização, com um tipo de verdade. Por quê? Porque, na verdade,
qualquer verdade é sempre um meio de continuidade de si mesmo. Então a escuta é, o que é si mesmo? O si mesmo não está pronto. O si mesmo é aquilo que eu me torno a cada momento. Como diz Heráclito, você nunca entra 2 vezes no mesmo rio. Porque o rio não é mais o mesmo na segunda vez e nem você. E mesmo você, na hora que você entrou naquele rio, você já era múltiplo, diz outro discípulo de Heráclito. Acho que é Crátilo, se não me engano, que diz isso. Mesmo aquele que entra, ele não é uma identidade. Ele já é uma multiplicidade. Assim como o rio é outra multiplicidade. Então, o cuidado é com aquilo que eu me torno. Só que essa multiplicidade, ela existe em conjunto de modo singular. Ela existe como dobra de nós mesmos. Então é possível que a gente se construa como potências de existir e de criar, e não como sujeitos civilizados, normatizados, né, bem formados, com identidade, sabendo quem é, sabendo para onde vai, né, essas coisas chatas que constituem a nossa existência, que nos demandam. O que você vai ser quando crescer? Eu queria ser muitas coisas, ou nada. Como diz aquele escritor alemão, Roberto Musil, um homem sem qualidades. É muito mais interessante do que um homem cheio de qualidades. Porque o que são as qualidades que o homem inventou para si? São formas de caráter que endurecem e que nos destituem das nossas capacidades criativas. Existe sempre um tipo de prática que hoje em dia está muito na moda, que é ou que se liga até à arte na educação, ou às empresas que adotam a tal da responsabilidade social. Vamos capacitar para incluir. Mas para capacitar, você tem que formatar. Nada mais interessante do que potencializar as forças de criação e não formatar as capacidades possíveis de um homem. Então, investir na potencialização e não na capacitação. E para investir na potencialização, você não investe nesta ou naquela verdade, haja desta ou daquela maneira. Você investe nos meios, na produção de meios. Então, se há uma tarefa imediata para a gente começar a fazer, ou muitos de nós já fazemos isso, é produzir meios. Meios físicos, incorporais, afetivos, né? Meios de existir que não demandem da vida certos comportamentos finais ou lugares de chegada, né? E nem uma zona de avaliação que exclui ou inclui, né, instâncias de julgamento. Meios imediatos de existir. Será que a gente é capaz de ter esse tipo de gosto, esse tipo de vida? Eu acho que só é capaz se a gente praticar essa escuta de si. Essa escuta de si. Olha, leiam o prefácio da Genealogia da Moral. Logo na primeira parte, Nietzsche diz: nós, homens do conhecimento, desconhecemos a nós mesmos. E eu temo que, diz ele, nas experiências que temos, mesmo as mais cotidianas, nós estejamos sempre ausentes de nós mesmos. E quando a gente vai perceber o que se passou, a gente acaba sempre interpretando errado. A gente é um ilustre desconhecido de si mesmo. Nós, homens do conhecimento. Nós não nos escutamos, não nos percebemos, não apreendemos aquilo que a gente se torna na medida em que a gente experimenta. Isso significa dizer que nós não sabemos experimentar. Porque experimentar não é consumir um estado, uma coisa pronta. Se relacionar com uma ideia, incorporá-la. Se relacionar com um gesto, imitá-lo ou segui-lo. Não é nada disso. Experimentar é se compor com algo que não fazia parte de nós, que gera um estranhamento, que gera uma modificação, que gera uma diferenciação. E uma diferença tal que nos modifica na essência. Ou seja, na nossa potência, na nossa capacidade de existir. E essa modificação
ela responde como? Criando uma outra maneira de se efetuar. Isso é experimentar. Experimentar não é simplesmente uma recepção que é passiva. É se compor de um jeito tal, aumentando a capacidade de ser modificado, de ser afetado, e nessa mesma medida, né, dessa modificação, ser capaz de criar uma nova realidade, ao se efetuar, ao responder a esse consumo. O consumo de nós mesmos, a modificação de nós mesmos como combustível de criação de realidade. Então, a escuta em saúde, ela deveria observar isso. Muitas vezes, então, nós não sabemos escutar ou ver o paciente, ou, entre aspas, o paciente, porque nós sequer sonhamos que isso existe ou se passa com a gente mesmo. A gente está separado do que pode. Né? E é um desperdício incrível, porque geralmente os homens doentes, eles estão mais saudáveis do que os homens normais. É porque às vezes eles não aguentam tanta insanidade, hipocrisia e baixeza para a vida, que eles preferem adoecer como forma de se salvar até, ou de se resguardar, de se proteger, de se permitir experimentações não toleradas em sociedade. É melhor dizer que está doente. Né? É ainda um refúgio, às vezes, a doença. Então, muito cuidado quando, né, a gente se apressa em dizer isso é uma doença. Às vezes é até um jeito torto de escapar. É uma espécie de linha de fuga. Né? Então, o olhar semiótico, ele ou é esse olhar vigilante, de controle, de poder, né, policialesco, ou ele pode ser um aliado para a criação de zonas e meios propícios à vida. Como dizia Guattari, inspirado num psicólogo americano, não existe apenas uma ecologia, existem 3 ecologias. Né? A do ambiente, a das relações sociais e a da mente. Né? Ecologia é um meio onde a vida se efetua de modo intenso e em afirmação de si, em crescimento de si. Né? Então, essa ecologia não é apenas a do meio ambiente, ao contrário, do meio ambiente até ela é efeito de todas as outras duas. Efeito do modo como a gente se relaciona socialmente, as nossas relações estão entupidas de lixo, de signos, de marcas, de palavras, de imagens, enfim. E a nossa mente mais ainda, porque o que resulta, a nossa mente é produzida, e ela é produzida nas relações, o cérebro é produzido e produzido nas relações, então, dependendo do que eu ponho, é como um alimento. Se eu como gordura, o que vai gerar no meu corpo? É a mesma coisa. Então, de que modo a gente se relaciona com as pessoas, em sociedade ou com as instituições? Cria um meio em mim, interior a mim. A minha mente está entupida de lixo. Esse cara, o solitário anônimo, ele olhava para o futuro agora, ele que queria se matar, via como uma hipótese. Será que eu vou viver ou não? É uma hipótese. E o presente, para ele, era o que se apresentava. Né? Essa realidade. E o passado, uma montanha de lixo. O que é a montanha de lixo? É a resultante do modo de viver. Agora, ele não era responsável? Sim, ele era responsável. Ele era culpado? Não, ele não era culpado. Mas, então, será que a gente é capaz de distinguir responsabilidade de culpa? Essa é a nossa questão fundamental. Então, essa escuta de si é uma escuta de quem não tem má consciência, de quem não tem culpa, e de quem não tem ressentimento, de quem não acusa o outro. Nem ressentimento, nem acusar o outro, nem acusar a si. Mas chamar a atenção para uma responsabilidade ética. Um cuidado em saúde seria isso, um cuidado ativo em saúde. Né? Eu sou médico de formação e eu fiquei muito curioso com o senhor. Você começou a abordar a questão do passe no espiritismo. E, a meu modo de ver, se pretenderia, talvez, desenvolver um pouco mais, mas a correlação com outras situações se impôs. Seria possível aprofundar um pouco mais? Porque essa é uma questão que eu vejo com alguma frequência ocorrer. Não só no espiritismo, como em outras confissões, se assim podemos chamar,
que aparecem, né, a quase todo momento, por aí afora. Sempre obrigado. Desculpa. É uma questão realmente muito interessante essa do passe de energia, né? É que nós, geralmente, no Ocidente, ou isso que se chama de Ocidente, né, esse conjunto de tempos e de espaços e de sociedades que formam aquilo que se convencionou chamar de Ocidente, levaram a duas ilusões básicas. Uma é aquela que eu denunciava já de início, que é a neutralidade do saber, né? E a outra é a originalidade da identidade ou do eu, como se o espírito tivesse uma identidade, um eu profundo, né? Não que não haja uma unidade, mas de que natureza é a unidade? Em geral, a unidade é interpretada então como uma identidade. No Ocidente, a gente interpreta essa unidade como uma identidade ou até um sujeito, né, interior. E claro, quando ele se torna superior, ele se torna consciente, né, como diria Lacan, né? O inconsciente é aquilo que quer se tornar o advir para a consciência. É uma grande ilusão. Em todo caso, se tem esse tipo de investimento ou de percepção. Nós, ao contrário disso, imaginamos, ou melhor, eu pretendo até que a gente pense e não imagine, né, porque a gente sabe fazer a distinção entre imaginação e pensamento, que o desejo não começa dentro de nós. Ou que o dentro nada mais é do que uma dobra do fora, né? Mas não é que antes então tinha o fora e depois veio o dentro. O dentro e o fora, eles coexistem, né? Há uma coexistência. Mas o fora é que se torna dentro e o dentro que se torna fora. É um processo. Há sempre um meio de passagem. Há uma zona de passagem. Aquilo que o Spinoza chamava de ser comum. Ele chama isso de atributos. Existe o atributo no pensamento. O ser que é comum para as ideias, o ser que é comum para os corpos. Então tem o atributo pensamento, o atributo extensão. Existem seres comuns e existe toda essa zona atributiva ou expressiva que é o meio comum de efetuação ou de encontro ou de atualização. Esse meio, ele virtualmente é uma pura abertura. É uma pura abertura. É que nem o Deus de Spinoza, né? O Deus de Spinoza é uma potência absoluta de acontecer. Imagine se ele fosse impotente para acontecer ou se modificar de alguma maneira. Nesse momento, ele deixaria de existir. Ele estaria submetido a uma força exterior. Ora, se é Deus, se é esse ser absoluto, ele tem que ser uma potência absoluta de acontecer. Ora, uma potência absoluta de acontecer e não de ser é uma realidade que acontece, senão seria uma realidade morta. Ele não se recolhe nele mesmo. Ele é pura produção, é pura criação ou modificação de si. É uma potência absoluta de variar, se modificar, né? Então é uma natureza viva, é uma potência absoluta viva, né? É outro conceito de vida, que não é esse biológico que a gente tem. E essa abertura é constitutiva da potência absoluta. Então, ao invés de esse Deus ele ter medo de acontecer dessa ou daquela maneira, porque se ele acontecer assim ele morre, ao contrário, quanto mais abertura, mais ele se potencializa. Mais eterno ele é, mais potente ele é. Nós, humanos, acreditamos que existe um bom acaso e um mau acaso. Existe o bem e o mal na existência. E a gente se protege do mal, inventa um monte de armas para se defender do mal, e inventa outras armas para se ligar ao bem. Ou à verdade, ou à justiça, à utilidade, etc. Tal. Nietzsche diz, olha, o bem, na verdade, fez muito pouco bem para a humanidade. O mal, na humanidade, fez muito mais obras interessantes para o homem do que o bem. O que o Nietzsche quer dizer com essa provocação? Ele quer dizer que aquilo que faz doer, ou sofrer, ou modificar, de modo até que a gente interpreta como uma certa violência, aquilo que nos obriga
certas reações, nos força a criar ou a inventar algum tipo de coisa que não existia antes, né? E no bem, não, eu já sei onde eu vou chegar. Eu já quero aquele ideal e ele vai atender aquilo que eu preciso. Não vai acontecer nada efetivamente comigo, né? O Spinoza diz, há uma comunidade não só no bem, como também no mal. Se não tivesse um ser comum no mal que me afeta, o mal nem me afetaria. Porque não haveria nenhuma comunidade, não haveria como ele me atingir. Por que o mal me atingiu? Porque antes de aquilo ser mal para mim, existe um ser comum que deu a condição para aquilo me atingir. Ora, não é pelo aspecto que é comum que aquilo é mal para mim. É por seu mau jeito, ou por um modo que me atinge de um jeito parcial tal, que aquilo me ameaça e me faz mal. Então, como é que eu vou transmutar esse mal, ou esse inimigo em aliado, ou essa doença em saúde? Na medida em que eu apreendo a zona comum e necessária de relação, e a partir dali eu faço da comunidade um princípio de singularização. Quando eu faço compor o comum com o singular, eu estou na pura fonte de energia. É aí que começa o desejo. O desejo começa nesse horizonte que nos envolve e nos constitui, não dentro de uma essência mística, lá não sei de onde que veio, do meu espírito identitário, dos meus antepassados, etc. e tal. É uma dobra a partir... É como o anel de Moebius. Dependendo do modo como eu percorro, eu estou dentro dele ou fora dele. E eu estou dentro e fora, sem sair do seu percurso. Eu faço coexistir o dentro e o fora. Então há uma zona comum que não tem nada a ver com o universal, ou com a lei, ou com a média. O comum é sempre um meio, e não é um meio médio, mediano ou medíocre. É um meio extremo. Extremo porque é onde começa o meu desejo. Então, onde começa o meu desejo é também onde está a fonte da minha energia. A fonte do passe. Passe de energia é quando eu foco, onde o desejo ele começa em mim. Então, o desejo ele não começa no centro, ele começa na periferia. Até o Bergson, em um certo sentido, ele tem essa ideia. É preciso a gente sempre dar alguma coisa quando a gente lê. Então, eu vou ler Spinoza e dizer, onde está isso em Spinoza? Não está. Onde está isso em Bergson? Não está. A gente precisa... mas isso não é Spinoza, não é Bergson. É você que está interpretando. Bom, a gente precisa o quê? Dar algo de nós mesmos na medida que a gente se relaciona com o pensamento. Ou uma obra. Então, dá para aprender isso em Spinoza, em Bergson? Dá. E se não desse? Bom, eu estou inventando eu mesmo, então. Né? Por quê? Porque eu não consigo ver outro modo mais perfeito, ou absolutamente perfeito de viver, de eliminar a falta na existência, que não seja esse. E, ao mesmo tempo, é impossível que isso não seja assim. Caso contrário, a natureza não teria sustentação própria e nós precisamos acreditar num outro ser, fora da natureza. Bom, mas aí o problema se restabelece. E quem é esse outro ser? E por que estamos aqui? De novo, vamos fazer aquela interpretação banal e infantil da humanidade, que isso aqui é uma passagem, que estamos expiando pecados de vidas anteriores. É muito pouco, né? É muito infantil isso, né? Para quem tem toda essa potência de pensamento, que pode aprender que a natureza é perfeita, né? E que não nos falta nada. E, no entanto, não nos falta nada, mas a existência é pura potência de criação. Então, só falta a gente se pôr no mesmo nível que a natureza, ou seja, com uma potência de criar. Está tudo acabado no sentido de que nós somos uma potência de criar sem falta. Mas está tudo por fazer no sentido de que a gente tem que se pôr criando. Então, o passe de energia, ao meu ver, é isso. É encontrar um foco que não é nem no outro, nem dentro de si. Nem no ideal, nem em Deus, nem nada. É uma maneira abstrata, é uma prática abstrata de existir. É uma maneira, segundo a qual a afirmação do outro e a minha é, antes de tudo, uma zona comum e, ao mesmo tempo, um meio ou um princípio de singularização ou de individuação, que me faz
ser cada vez não só diferente dos outros, para dizer assim, olha quanto diferente eu sou de vocês, mas diferente de mim mesmo. E se disser, mas isso é uma loucura, que bom, é uma loucura que nós vamos pregar, sejamos loucos nessa medida então, talvez, ou sem essa medida. Né? Se tornar diferente de si mesmo, mas não sem se potencializar. Né? A única regra é cuidado, não vire trapo, e para isso tenha prudência, por isso a escuta de si.